Você já ouviu falar do cinema novo? Conhece o cineasta Glauber Rocha? Então, você está sendo convidado a embarcar nesta viagem rumo a uma época gloriosa do cinema brasileiro. Eu e a professora Lucília Lopes vamos com você nessa viagem cinematográfica. Na década de 50, a indústria cultural brasileira sofria com muitos impedimentos para realizar produções de qualidade. Por isso, jovens intelectuais e artistas passaram a discutir um novo rumo para o cinema brasileiro. A primeira manifestação aconteceu em 1952, com a organização do primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, onde ficou clara a preocupação de se distanciar do prestigiado modelo ficcional do cinema norte-americano e o forte interesse em dialogar com os elementos realistas oferecidos pelo neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Essa frase marca o idealismo dessa nova geração. Por conta da falta de recursos técnicos e financeiros, colocava em primeiro plano temas de apelo popular, capaz de discutir os problemas e questões ligadas à realidade nacional, e o uso de uma linguagem inspirada em traços da nossa própria cultura. O primeiro filme responsável pela inauguração do cinema novo foi Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Na primeira fase do cinema novo, que vai de 1960 a 1964, observamos os primeiros trabalhos dos diretores Cacá Diegues, Rui Guerra, Paulo César Saraceni, Leon Hirschman, David Neves, Joaquim Pedro de Andrade, Luiz Carlos Barreto, Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Dessa época, podemos destacar os filmes Vidas Secas, de 1963, Os Fuzis, de 1963 também, e o prestigiado Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. O segundo período do cinema novo, que vai de 1964 a 1968, dialoga com o agitado contexto de instalação da ditadura militar no Brasil. Se destacam O Desafio, de 1965, Terra em Transe, de 1967 e O Bravo Guerreiro, de 1968. Após esse período, a predominância do discurso político engajado perde sua força na produção do cinema novo e dá lugar para a representação de um Brasil marcado pela exuberância e outras figuras típicas. Nesse período, o cinema novo se aproximou da proposta do tropicalismo, movimento musical que criticava o nacionalismo ufanista e a aversão radical aos elementos da cultura estrangeira. Neste último período do cinema novo, que se estende de 1968 a 1970, temos um volume menor de produções, entre as quais se destaca o filme Macunaíma, de 1969. Inspirado na obra homônima de Mário de Andrade, esse filme reconta a trajetória do festivo herói da literatura brasileira. Por meio dele, vemos que a questão nacional passa a ser rearticulada fora dos limites da estética realista. Vários filmes e diretores representam de forma única este período fértil do cinema brasileiro. Mas vamos destacar aqui o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968, e o cineasta baiano Glauber Rocha.
Assista comigo o trailer após sua restauração. Realmente várias repetições, quer dizer, você passa por esse processo de desmistificação, lhe obriga a refazer os caminhos todos, as veredas do sertão. Você briga com a sua valentia, eu brigo na sua sombra. Luto com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, um filme de Glauber Rocha. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. Boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Meu nome é Antônio das Mortes, pra espanto da covardia e desgraça da tua sorte. Agora vai ter o duelo do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você me chamou, já matou mais 100 Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Melhor direção no Festival de Cannes de 1969. Você já pensou no que está me pedindo? Assim é a vida. Deus escrevendo certo, por linhas tortas. This punches you in the face, you see, and wakes you up. Após 40 anos, volta aos cinemas em cópia It's restaurada. fresh, it's new. Polêmico, impactante, bárbaro. A bala que varou o coração do presidente Getúlio Vargas deixou um rastilho de pólvora nas gerações que testemunharam a tragédia do seu suicídio. Imerso nos sertões e mares dos conflitos daqueles tempos, surgiu Glauber Rocha, um baiano de Vitória da Conquista, nascido Peixes no último ano da década de 30. Sua trajetória é precoce e meteórica. Fez programa de rádio, publicou crítica cinematográfica, escreveu, produziu e dirigiu seus filmes que passariam a ser uma referência de cinema novo. O cineasta precisa libertar a imaginação e entender o cinema no seu plano audiovisual. Polêmica, agitação, consagração é e foi a sua marca de vida e morte. Definitivamente libertou a câmera do tripé e, com a câmera na mão e uma ideia na cabeça, fundiu a sua história com a história. Tudo é cinema, na verdade. Cinema movimentou a imagem, toca dizer. Agora, a montagem específica do cinema, da imagem, não entrou na televisão brasileira. A televisão brasileira está na pré-história da montagem. O seu primeiro filme, Pátio, realizado no final dos anos 50, sofre uma forte influência do movimento concretista brasileiro, das teorias do cinema avant-garde francês, do cinema soviético e do expressionismo alemão. Glauber realiza Deus e o Diabo na Terra do Sol, considerado o mais importante dos seus filmes. Para você aprender, seu ordinário. Aclamado no Brasil e no exterior, ganhou elogios de diretores como Jean Renoir, Fritz Lang, Luis Buñuel, Antonioni, Orson Welles, Bertolucci, Godard. Veja o que Martin Scorsese fala a respeito de Glauber Rocha. Eu vi os filmes do Cinema Novo no Museu de Arte Moderna, o MoMA. Deve ter sido em 69 ou 70. Vi Terra em Transe e também Os Fuzis. E achei Terra em Transe muito, muito forte. Nunca tinha visto nada igual, aquela combinação de estilos. A humanidade e a paixão do filme eram muito poderosas. Quando o Dragão da Maldade estreou no Bleecker Street Cinema, e eu vi o nome Rocha, fui correndo ver. Naquela época não pensei, você precisa entender que os tempos eram outros. Naquela época, a cada dia, talvez eu esteja exagerando. Talvez a cada 3 dias estreava uma nova obra-prima, italiana, francesa, japonesa, coisas do mundo inteiro. E de repente estreia o Dragão da Maldade e ofusca aquilo tudo.
Digo isso com a maior emoção, pois não tenho embasamento intelectual para entender a política, a natureza do que acontecia no Brasil naquela época. Minha origem é de operários sicilianos do Lower East Side nova-iorquino, o que equivale a viver numa aldeia, até que fui estudar na Washington Square College, da Universidade de Nova York, em Greenwich Village. Foi só então que comecei a me abrir um pouco a extraordinária enxurrada de filmes que estavam reinventando. Você precisa entender, não eram só bons filmes, mas filmes que estavam reinventando a linguagem cinematográfica. E isso acontecia a cada 3 ou 4 dias em diferentes partes do país. Para não falar de Andy Warhol ou de Cassavetes, por exemplo. Mental em 68, ou na verdade 59 com Shadows. Foi uma época em que esperávamos que tudo pudesse acontecer através do cinema. Que o cinema fosse, de certa forma, salvar o mundo. E o mundo andava muito mal, não tão mal como agora, mas era um tempo em que as condições políticas eram muito ruins em todos os sentidos. E quando vi o Dragão da Maldade, aquilo parecia sobrepujar a política. Fazia com que a política parecesse algo irrelevante. Disponibilizamos aqui os links dos filmes citados na íntegra e a entrevista completa de Martin Scorsese. O nosso desejo é que você possa ter contato real com uma das épocas mais significativas do cinema brasileiro e seus autores geniais.